O presidente Lula discursou hoje na cúpula sobre inteligência artificial na Índia. Lula destacou benefícios e possíveis riscos com o avanço da tecnologia e defendeu uma regulamentação para as Big Techs. Ainda nesta quinta-feira, Lula se reuniu com líderes internacionais, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron. A repórter Suane Guerreiro tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Suane. O que é que foi discutido nessa reunião entre Lula e Macron? Olá, Celso, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Olha, foi uma agenda bastante movimentada. Tivemos esta conversa entre Lula e o presidente da França. Eles destacaram várias possibilidades de cooperação entre os dois países, nas áreas, por exemplo, de comércio, defesa e ciência e tecnologia. Eles falaram também sobre unir esforços para combater o narcotráfico, o garimpo ilegal, além de outros crimes na fronteira entre o Amapá e também a Guiana Francesa. Além disso, Macron convidou o presidente Lula para participar da cúpula do G7, que será em junho deste ano. Tudo isso em meio a este evento principal em Nova Delhi, na Índia, sobre a cúpula que trata dos impactos da inteligência artificial. Lula fez um discurso, então, ao longo deste evento, ele destacou aí que é importante a regulamentação das Big Techs, falou também sobre os impactos dessa inteligência artificial, trouxe pontos positivos e negativos. Ele destacou, por exemplo, o avanço na indústria e nos serviços públicos e, em contrapartida, como ponto negativo, a precarização do trabalho e também a manipulação de conteúdos falsos. Então, ele trouxe, além disso, outras propostas que estão em discussão no Legislativo brasileiro, tratando sobre esse tema. Além da regulamentação das Big Techs, que não avançou nos últimos meses no Congresso Nacional, ele também falou sobre o marco regulatório da inteligência artificial e também da discussão de uma política de atração de investimentos em centros de dados. Então, esses foram alguns pontos destacados e, além disso, ele também conversou, uma conversa que não estava marcada, com o CEO da Google. E essa conversa partiu do próprio CEO. Eles falaram, inclusive, sobre parcerias do Brasil e da Google. Inclusive, foi citado o seguinte, da abertura de um centro de engenharia em São Paulo, de acordo com o CEO da Google. Além disso, serão feitas parcerias também com o setor público e privado do Brasil. Vamos acompanhar um trecho do que disse, então, o presidente Lula em Nova Delhi. Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política. O regime de governança dessas tecnologias definirá quem participa, quem é explorado e quem ficará à margem desse processo. A revolução digital e a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Está na hora de chamar os nossos analistas políticos diretamente de Brasília, Ranier Bragon e César Feitosa. Ranier, Lula e Macron conversaram aí sobre a agenda bilateral com possíveis cooperações em defesa, ciência e tecnologia.
Mas um tema importante não foi tratado nesse encontro, o acordo Mercosul e União Europeia. A França ainda se mantém contra o acordo, né? Boa noite. É isso, Celso, boa noite. Boa noite a você, ao César e a todos que acompanham o Jornal do SBT News. A França foi um importante entrave esse acordo do Mercosul, justamente pelo fato de avaliar que o peso do agronegócio brasileiro, principalmente, seria prejudicial ali aos agricultores franceses. Então, houve uma resistência muito grande por parte da França e esse acordo a gente vem acompanhando, né? Ele passou ali por uma margem não muito folgada de votos, depois teve um novo obstáculo, um revés ali que obrigou o acordo a ser analisado pela área jurídica da União Europeia, mas é fato que nos países da Europa, a França, pelo peso, pela tradição que tem, ela representava e ainda representa, né, um importante obstáculo a esse acordo, que ele ainda está em processo de implementação. Ainda tem que ser aprovado aqui pelo Congresso Nacional Brasileiro, pelo Congresso dos demais países da União Europeia, do Mercosul. Então, é um tema que, pelo menos o que veio a público, né, não foi tratado nesse encontro bilateral, mas, como você ressaltou, Celso, é um dos temas importantes da relação bilateral entre o Brasil e a França. Então, o presidente Lula ele tem tentado, ele sempre se pautou ali nesse terceiro mandato dele numa ação muito mais contundente ali nas relações exteriores, tanto é que ele defende essa regulamentação global aí da inteligência artificial, é mais um tema que ele coloca na sua pauta. Então, é esperado que ele vá continuar nessa linha e é possível que tenha novos entendimentos aí, não necessariamente entre ele e Macron, mas entre a diplomacia brasileira, os empresários brasileiros e a contraparte francesa. César Feitosa, boa noite. Falando aí sobre as preocupações com a inteligência artificial. Como é que você avalia a abertura de conversas com os CEOs, né, os chefes das Big Techs, sobre esse assunto? Parece ser um caminho importante, Celso, até porque, como o Ranier estava contando também, aqui no Brasil há uma dificuldade no avanço de propostas sobre diversos temas relacionados às Big Techs, mas em particular, está no Senado, inclusive, há uma dificuldade muito grande por causa de oposição dessas grandes Big Techs para o avanço de um projeto sobre regulamentação da inteligência artificial. Há muito temor, inclusive no próprio governo, sobre o avanço descontrolado dessas ferramentas de uso de inteligência artificial, inclusive dentro do funcionalismo público, mas também para fora, diante do rápido avanço dessas plataformas e da dificuldade do governo de correr atrás, até mesmo para fazer a sua própria inteligência artificial de Estado, que está em discussão e desenvolvimento dentro da ABIN já tem um tempo, mas que o governo, por não ter recursos, por não ter exatamente um pessoal que trabalha exatamente no desenvolvimento dessas tecnologias, o Brasil acaba ficando muito a reboque desses temas. Então, há uma dificuldade muito grande de se avançar nesses assuntos dentro do Legislativo e dentro do Executivo. Então, abrir um tipo de interlocução com essas grandes empresas, com as Big Techs, ter acesso a informações diretamente ali dessas fontes, pode ser importante para o Brasil, inclusive, se atualizar e ter caminhos mais concretos para trabalhar nessa regulamentação da inteligência artificial e ver se consegue desenvolver alguma relação um pouco mais próxima dessas Big Techs, até para acesso a informações. Então, portanto, parece um bom caminho, mas a posição que Lula tem defendido em relação às Big Techs, agora como um todo, não só como inteligência artificial, mas o seu trabalho buscando a regulamentação por meio de tanto a regulamentação das mídias sociais quanto da inteligência artificial, é uma posição que vai de forma frontalmente contra o que as Big Techs têm defendido e, por isso, pode haver alguma dificuldade nesse tipo de interlocução.
mas definitivamente esse tipo de conversa é importante até para se entender do outro lado do balcão. Ranier, essa viagem do presidente Lula à Índia e à Coreia do Sul lhe confere uma certa importância para o próximo encontro dele com Donald Trump, não? Exato, Celso. É a prioridade agora da política externa brasileira e do próprio Lula, esse encontro agora previsto para os próximos dias com o presidente Donald Trump, porque tem toda uma relação ali que o governo Lula tem conseguido entabular com o presidente desde aquele episódio do tarifaço no ano passado e das sanções aplicadas aos integrantes, autoridades e principalmente ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente conseguiu ter essa relação, embora Donald Trump seja de uma linha ideológica oposta, contrária, muito mais identificada aqui no Brasil com o bolsonarismo, mas o presidente, desde o tarifaço, conseguiu ter e mesmo defendendo a bandeira da soberania, e mesmo com a invasão à Venezuela e captura de Nicolás Maduro, todos esses episódios aí críticos, o governo brasileiro, eu digo, conseguiu ter uma linha de comunicação e de relacionamento que vai ter esse próximo capítulo, importante capítulo, agora nessa visita de Lula a Donald Trump. Então, o presidente faz essa espécie de prévia, de preliminar nesse giro aí pela Índia e pela Coreia do Sul. Mas o fato é que o encontro nos Estados Unidos é tratado como crucial, mais importante nessa agenda mais imediata internacional do presidente Lula. Ranier e César, eu vou contar com vocês ao longo dessa edição do Jornal do SBT News.